Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje, ela está intitulada como Eletronegatividade versus Polaridade das ligações e das moléculas, onde nós estaremos revisando, a polaridade das ligações iônicas e covalentes e também com a influência da eletronegatividade nas ligações químicas e nas moléculas. Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, e o que seria a polaridade? Bom, pessoal, a polaridade, chamamos de polaridade a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas e o local onde ocorre este acúmulo denominamos de polos. Estes se classificam em polos negativos ou positivos. Ou seja, pessoal, a polaridade ela ocorre devido à formação de polos nas substâncias químicas que são positivos e negativos, de acordo com suas cargas. Muitas substâncias, gente, apesar dos átomos não terem perdido nem ganhado elétrons, as cargas elétricas elas não são distribuídas de forma homogênea, fazendo com que partes distintas das moléculas fiquem positivas e outras negativas. Vejamos aqui na imagem, o cátion do sódio, que é o Na, o sódio, que possui polo positivo e que atrai partículas negativas. Aqui é um exemplo de polaridade. Pessoal, para que a gente entenda melhor, a polaridade, nós precisamos rever um conceito muito importante, que é a eletronegatividade. A eletronegatividade ela foi proposta pelo químico Linus Pauling, onde ele observou que os átomos dos elementos químicos eles apresentavam diferentes intensidades de atração sobre os pares eletrônicos em ligações covalentes, e essa diferença de intensidade é responsável por diversas propriedades químicas e físicas das substâncias, no qual ele chamou de eletronegatividade. Ou seja, gente, essa eletronegatividade proposta por Linus Pauling, ela é a tendência que o átomo de um elemento apresenta para atrair elétrons num contexto em que se acha ligado a outro átomo. Dessa forma, Linus Pauling, ele atribuiu um valor arbitrário para a eletronegatividade do hidrogênio, que foi de 2,20, e dessa maneira foi possível descobrir o valor da eletronegatividade de outros elementos em relação a ele. E com base nesse método, foram dados os valores da eletronegatividade para os elementos na tabela periódica, com exceção dos gases nobres. E também ele criou uma fila de eletronegatividade dos elementos mais eletronegativos que costumam ser mais trabalhados. Inclusive, existe uma espécie de macete para se decorar essa fila de eletronegatividade, que é dada pela seguinte frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essa é uma forma de decorar os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. E ali ao lado está a escala que foi proposta, a escala de eletronegatividade com esses valores propostos por Linus Pauling. Bem, aqui nós temos a tabela periódica, e como é que é determinada essa eletronegatividade nos elementos químicos, que ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Seguindo aqui, nós iremos ver como que ocorre a polaridade nas moléculas, que ao analisarmos as estruturas das moléculas, nós podemos determinar se elas são polares ou não, levando em consideração os seguintes fatores: a diferença de eletronegatividade, o vetor momento dipolar e a geometria da molécula. Ou seja, pessoal, a polaridade das moléculas ela é um tópico muito importante no estudo da química, pois ela vai nos ajudar a entender como que as moléculas de uma ou mais substâncias elas vão interagir. E para determinar a polaridade das moléculas, é importante que a gente conheça esses fatores que eu acabei de citar. Com relação à geometria, ela vai indicar o posicionamento dos átomos na molécula. E com relação ao vetor, o momento dipolar, ele é representado por uma seta que indica o sentido de atração dos elétrons na ligação.
Ou seja, esse momento dipolar ele vai apontar a direção do elemento mais eletronegativo. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de como nós podemos determinar a polaridade de uma molécula. E a molécula aqui que eu coloquei como exemplo foi o tricloreto de fósforo, o PCl3, onde nós estaremos determinando, né, a sua polaridade. Bom, aqui nessa imagem eu tenho, né, a fórmula estrutural e molecular do PCl3, né, que é o tricloreto de fósforo. Essa estrutura ela determina que a geometria da molécula é piramidal, pois eu tenho 3 pares ligantes no átomo central e um par de elétrons não ligantes. Feito a determinação da geometria, eu faço a determinação da polaridade por meio do vetor momento dipolar resultante, que por se tratar de uma operação vetorial, a geometria da molécula ela deve ser respeitada no somatório dos momentos de dipolo. Aqui eu posso ver, né, que o átomo de cloro é mais eletronegativo do que o átomo de fósforo. Logo, nessa molécula, 3 vetores momentos dipolar vão sair do fósforo em direção aos átomos de cloro, e como ele tem 2 vetores para baixo, que ao serem somados, né, por ter essa mesma direção e o mesmo sentido, eles fornecem um momento dipolar resultante diferente de zero. Assim, trata-se de uma molécula polar. Vejamos agora o dióxido de carbono, que possui uma geometria molecular linear. Aqui nós podemos ver que os oxigênios, né, de acordo com a tabela de eletronegatividade, eles são mais eletronegativos que o carbono, atraindo para si os elétrons e criando 2 momentos dipolares. O carbono, gente, ele não possui elétrons livres, por isso os elétrons da ligação que são atraídos por cada oxigênio se arrumam de modo a ficarem o mais longe possível uns dos outros. Visto que os vetores dos momentos dipolares são da mesma intensidade e estão em sentidos opostos, né, as setas estão ao contrário, eles vão se anular, tendo um momento dipolar resultante igual a zero. Por isso, a molécula ela é apolar. Assim, pessoal, se os vetores eles estiverem em sentidos iguais, a molécula é polar. E se os vetores estiverem em sentidos opostos, a molécula é apolar. Bom, agora nós iremos, né, ver como ocorre a polaridade nas ligações iônicas e nas covalentes. As ligações químicas, gente, elas são classificadas, né, também em polares ou apolares. E a polaridade ela pode estar presente nas ligações iônicas e covalentes, como eu acabei de citar. Nas ligações iônicas é estabelecida a união dos átomos por meio da doação de elétrons e formam-se íons, né? Ou seja, nesse tipo de ligação, a transferência de elétrons ela é definitiva e, por isso, os compostos iônicos, como o próprio nome já diz, são carregados de cargas positivas e negativas e, portanto, apresentam polos. Lembrando que o átomo do elemento que perdeu os elétrons é o cátion, né, que fica com carga positiva. E o átomo do elemento que recebeu os elétrons é o ânion, que fica com carga negativa. As substâncias iônicas elas reagem facilmente com outros compostos em razão da presença destes polos que tornam a ligação instável. Um exemplo, né, de ligação iônica dos átomos que eu trouxe aqui foi o do cloro e do sódio, que dá origem ao composto cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, popularmente conhecido como sal de cozinha, e geralmente é considerado, né, em muitos livros, é considerado que toda ligação iônica é uma ligação polar. Já nas ligações covalentes, a diferença de eletronegatividade entre os átomos, ela vai classificar as ligações covalentes em polar e apolar. Ou seja, pessoal, como nós vimos, né, nos slides anteriores, a eletronegatividade ela é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par de elétrons que ele compartilha, né, com outro átomo em uma ligação covalente. Essas medidas experimentais elas foram feitas, né, pelo cientista Linus Pauling, que criou uma escala de eletronegatividade.
E de acordo com essa diferença de eletronegatividade dos elementos, pode-se classificar a ligação covalente em polar ou apolar. E se o valor, né, da diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, a ligação é considerada uma ligação iônica. Aqui nesse slide tem uma espécie de mapa conceitual para você lembrar, né, que as ligações covalentes elas podem ser polar ou apolar e que as ligações covalentes polares elas possuem eletronegatividade diferente entre os átomos, ou seja, se a diferença de eletronegatividade for diferente de zero, é uma covalente polar. E as covalentes apolares, elas possuem a mesma eletronegatividade entre seus átomos. Se a eletronegatividade for igual a zero, ela é considerada uma covalente apolar. Aqui temos um exemplo de covalente polar, que é representado pelo ácido fluorídrico, né, que é o HF, que podemos calcular a diferença de eletronegatividade nos átomos, de acordo com a escala de Linus-Pauling, onde ele deu o valor para o hidrogênio de 2,20 e o flúor 3,98. Nós podemos ver, né, que o átomo de flúor ele atrai o par de elétrons compartilhado com maior intensidade do que o átomo de hidrogênio, né, demonstrando que o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. E ao diminuir 3,98 menos 2,20, o valor será 1,7. Então, eu sei que não é uma ligação iônica, porque o valor não ultrapassou de 1,7. E eu também sei que não é uma covalente apolar, pois a eletronegatividade ela não ficou igual a zero. Então, essa ligação ela vai ser covalente polar, pois a diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Aqui nós temos um exemplo de covalente apolar, que de acordo com a escala de Linus-Pauling, essa tabela ela vai, só lembrando que essa tabela vai nos acompanhar durante toda a nossa aula, para a gente ficar vendo aí essas diferenças de eletronegatividade entre os átomos. E na tabela aqui, né, eu tenho a ligação entre dois hidrogênios. E no hidrogênio ele tem eletronegatividade, né, 2,20, de acordo com a tabela. E ao diminuir 2,20 menos 2,20, desses dois hidrogênios, eu tenho um resultado igual a zero. Então, eu vi que a diferença de eletronegatividade ficou nula, né, igual a zero. Então, essa ligação ela é covalente apolar. E nós temos mais exemplos de polaridade das ligações iônicas e covalentes. Na primeira substância, eu tenho, nós podemos ver a diferença de eletronegatividade, né, ela é igual a zero, indicando que a mesma é uma covalente apolar, dessa ligação entre os dois cloros. No segundo, eu tenho uma diferença de eletronegatividade, que é 0,2, não ultrapassou de 1,7, então é uma covalente polar. No terceira e na quarta substância, os valores não ultrapassam de 1,7, né, também. Então, as ligações elas são covalentes polares. Já na quinta substância, o valor obtido foi 2,1. Já percebo que esse valor aí ultrapassou de 1,7, né, o que caracteriza uma ligação iônica. Agora, nós vamos praticar, né? Nós vamos identificar a polaridade presente na ligação e na molécula da água. Pessoal, é muito importante você sempre analisar estes dois itens, né? Pois na maioria das vezes a molécula ela pode ser polar e a ligação se manifestar, né, como apolar ou vice-versa. Por isso é fundamental você analisar a polaridade presente na ligação e na molécula. Primeiramente, aqui nós vamos analisar a polaridade da molécula da água, que a geometria, né, dessa molécula ela é angular. E eu percebo que o oxigênio, de acordo com aquela tabela de eletronegatividade e a fila dos elementos, né, dos átomos mais eletronegativos, o oxigênio ele é o átomo central e é o mais eletronegativo, atraindo os pares de elétrons para si. E a carga do oxigênio ela vai ficar negativa, porque ele é o mais eletronegativo, e a carga do hidrogênio vai ficar positiva, por ele ser o menos eletronegativo.
Eu posso ver também que o oxigênio ele possui 2 pares de elétrons livres. Desse modo, né, a soma dos 2 momentos dipolares dará um momento, né, dipolar resultante diferente de zero, pois eu observo aqui que os vetores, né, eles estão no mesmo sentido e devido a isso, né, por estarem nessa mesma direção, a molécula de água ela é polar, pois quando eles estão no mesmo sentido vai dar diferente de zero, né, eles não vão se anular e aí por isso a molécula ela será polar. Bom, vejamos agora a polaridade na ligação, né, dos átomos de hidrogênio com oxigênio, que fazem parte aí da molécula da água. E de acordo com a escala de Linus-Pauling, o hidrogênio ele tem eletronegatividade igual a 2,20 e o oxigênio 3,44. Eu sei que o átomo central é o oxigênio e que ele está ligado com 2 hidrogênios. Então, eu vou achar a diferença, né, de eletronegatividade nessas 2 ligações que o oxigênio faz com esses hidrogênios. E diminuindo um por vez, né, individualmente, encontrando na ligação, eu obtenho valores menores que 1,7, que na primeira ligação do oxigênio com hidrogênio, eu encontro 1,2. Na segunda ligação, eu encontro 1,2 também. Então, esse valor aí deu 1,7, né? Um valor menor que 1,7. Então, essa ligação, ela será o quê? Uma covalente polar, porque o resultado é diferente de zero. Então, com a minha análise, né, eu vejo que a molécula da água ela é polar e que as ligações entre hidrogênio e oxigênio, elas são polares. Se fosse com o CO2, né, relembrando, voltando bem que sim no slide, se fosse com essa molécula aqui de CO2, seria diferente, pois no CO2, né, como vimos, ela é uma molécula apolar, pois os vetores estão em sentidos opostos, né, como nós vimos aqui, e por eles estarem em sentidos opostos, eles vão se anular, deixando essa molécula apolar, porém a ligação entre carbono e oxigênio vai ser polar. Né, pois se você diminuir 3,44 do oxigênio com 2,56 do carbono, dá 0,88, né, o que caracteriza uma ligação covalente polar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aí recapitular, né, o que vocês aprenderam sobre polaridade e eletronegatividade. E qualquer dúvida nós estaremos, né, à disposição no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima aula.